Seminário no Ar, um estudo bíblico sobre o tema Reino de Deus e Reino das Trevas. Aula número 43. Algumas características dos súditos do Reino de Deus. Aqueles que pertencem a um reino são os seus súditos. Cada reino tem o seu povo, o seu governo, os seus interesses, a sua linguagem, a sua moeda, tem o seu território. Cada reino tem tudo aquilo que o caracteriza. Nós já temos falado sobre o povo do Reino de Deus, nós já temos falado sobre algumas outras características do Reino de Deus, a sua guerra contra o Reino das Trevas por causa da sua natureza, e hoje queremos enfatizar algumas características do povo de Deus, o povo que pertence ao Reino de Deus. Eu não me refiro e nem vou me referir àqueles que são religiosos. Não quero falar de religiões, principalmente as evangélicas. Não vou falar de católica, não quero falar de espírita, não quero falar de umbandista e não quero falar das religiões evangélicas, da religiosidade evangélica. Eu quero falar das características do homem ou da mulher que pertence ao reino de Deus. O reino de Deus é totalmente de Deus. É tudo aquilo e todos aqueles que fazem a vontade de Deus. Esta é a característica principal do reino de Deus. Aquelas pessoas que pertencem ao reino de Deus são os súditos deste reino. E estas pessoas têm algumas características em comum, características essas que precisam ser bem enfatizadas para que nós não sejamos enganados. O fato de alguém ser enganado é muito significativo. Você pode ser enganado, mas Deus não. Você pode ser enganado, mas se você quiser. Você não pode julgar as pessoas, mas para você é importante, é necessário que você tenha uma opinião formada a respeito das pessoas. Uma pessoa de mau caráter, uma pessoa que nunca nasceu de novo, uma pessoa que não pertence ao reino de Deus, porque a sua vida nega isto. Esta pessoa pode ser um religioso e até um pastor. Satanás se transforma em pastores, é o que a Bíblia diz. Você pode ser até um pastor ou conhecer um pastor, mas você só será enganado se você não tiver o Espírito de Deus. Você não deve julgar a pessoa, mas também você ir nas águas daquela pessoa, você só vai se quiser. E se você quiser, você estará magoando, ferindo também o coração de Deus. Deus avisa, alerta, envia profecias, nos dá o discernimento de espíritos, Deus nos dá o testemunho dentro de nós. O testemunho é aquilo que testifica de que nós pertencemos ao mesmo povo, à mesma família, ao mesmo reino que outra pessoa. O Espírito Santo dentro de nós é este testemunho. Então você só será enganado se você quiser, porque se estiver em comunhão com Deus, você não será enganado. Você poderá até não dizer palavra contra uma pessoa para não julgá-la, mas você ser levado por esta pessoa quando ela não tem nenhuma das características do reino de Deus, então só se você quiser. Leiamos, por exemplo, Romanos 13, de 11 a 14. Você deve procurar observar estas características nas pessoas. Você só deve conviver com pessoas que pertençam ao reino de Deus, que tenham estas características. Você só deve ter comunhão com estas pessoas. Você só deve gastar o seu tempo com estas pessoas. Se são religiosos que não têm estas características, você estará jogando pérolas aos porcos, estará gastando o seu tempo e não adiantando nada. Pelo contrário, só ficando aborrecido na igreja. Romanos 13, de 11 a 14. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo, que já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz.
Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne, no tocante às suas concupiscências. Revestir-se do Senhor Jesus Cristo é uma característica. Preste atenção. Andar dignamente como em pleno dia, andar às claras, andar, meu irmão, como durante o dia. Durante o dia nós vemos a fisionomia das pessoas, o seu semblante, para onde elas estão andando. Nós não somos enganados quanto ao andar de uma pessoa. Assim Deus quer que nós andemos como em pleno dia. Mas há muitos que se dizem cristãos que andam em trevas. Eles andam se escondendo, não querem que ninguém saiba o que eles fazem. Estão presentes nas reuniões da igreja, mas terminou a reunião, eles voltam para a sua intimidade e não querem que ninguém saiba qual é a vida íntima deles. Que ninguém saiba o que eles estão fazendo. É porque estão andando em trevas. Não estão andando em pleno dia. Quem anda em pleno dia tem comunhão com seus irmãos e os irmãos sabem o que ele está fazendo. Mas há outras características. Não andar em orgias, bebedices, desperdícios, impudicícias, dissoluções, contendas, brigas, ciúmes, divisões, facções na igreja, nada disto. Deus quer que andemos como em pleno dia, deixando as obras das trevas, que pertencem ao reino das trevas. Há pessoas que dizem que pertencem ao reino de Deus, à igreja, mas no fim as suas obras são obras das trevas. Eles fazem tudo e tão somente o que as pessoas das trevas fazem. Eles gostam só de dinheiro, eles não confiam em Deus, eles não dependem de Deus, dependem só das coisas carnais, das coisas humanas, eles dependem do homem e o seu coração está nas coisas da terra. Estas pessoas estão vivendo nas trevas, embora se digam crentes, cristãos. Então deixemos as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Quais são as armas da luz? A verdade, a salvação, a santidade, a oração, a palavra de Deus. Estas são as armas espirituais daqueles que estão em luz. Compreendeu? São características daquele que pertence a Deus. Se as pessoas não têm essas características, então não fique propagando isto. Mas para você, saiba que elas não pertencem ao reino de Deus, embora se digam cristãs. No Salmo 104, versículo 4, é dito que o nosso Deus faz dos ventos seus mensageiros e dos seus ministros labaredas de fogo. Deus tem este poder. Ele faz dos seus anjos, dos seus ministros, labaredas de fogo. Deus é quem faz isso. Está escrito na Bíblia, é muito claro. Ele faz aos seus anjos ventos e aos ministros labaredas de fogo ou fogo abrasador. A unção que caracteriza este fogo espiritual de Deus em nós é uma das características daqueles que pertencem ao reino de Deus. Se você não tem unção, se uma pessoa não tem unção de Deus, é sinal de que anda longe de Deus, longe do reino de Deus. Procure ver unção nas pessoas. Procure ver o fogo de Deus na vida daquela pessoa. Pode ser até uma pessoa fraca, mas que a alegria do Senhor, que o fogo de Deus esteja agindo nela. Preste atenção. Ministros sem fogo, fuja deles. Fuja desses ministros que não têm fogo de Deus, não têm a unção do Espírito Santo de Deus. Fuja deles, porque será perda de tempo e investir a sua vida em coisas de religião que não darão resultado nenhum, porque não tem a característica do reino de Deus. Ainda no Salmo 104, versículos 22 e 23, nós lemos: em vindo o sol, eles se recolhem e se acomodam nos seus covis, os animais. Sai então o homem para o seu trabalho e para o seu encargo até a tarde. O homem sai para o seu trabalho quando o sol nasce, logo pela manhã cedo, e volta à tarde. É uma característica do reino de Deus, trabalho. Gente preguiçosa não é de Deus, não nasceu de novo ainda. Quem nasce de novo, quem tem o Espírito de Deus, é impelido a trabalhar, não fica na preguiça. O trabalho foi criado por Deus. Aqueles que não gostam de trabalho não são de Deus. Olho vivo, preste atenção nas pessoas. Busque esta característica
naqueles que são de Deus. Se não tiverem esta característica, gostarem do trabalho, então muito cuidado. Vamos ler ainda João 8:42, outra característica daqueles que pertencem ao reino de Deus. João 8:42. Neste capítulo, Jesus estava discutindo com os judeus, principalmente os fariseus. E aqui ele diz: se Deus fosse de fato vosso Pai, certamente me havíeis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de moto próprio, mas ele me enviou. Aqui então está uma característica: amar os que são de Deus. Se vocês fossem de Deus, vocês amariam a mim, porque eu venho de Deus. Compreendeu? É mais uma característica: reconhecer aqueles que são de Deus. Há pessoas que não querem saber dos outros. Então, cuidado. Ame aos seus irmãos e reconheça aqueles que amam verdadeiramente o povo de Deus. Ainda no mesmo capítulo de João 8, Jesus continua a discutir e estabelecer características daqueles que são de Deus, que pertencem ao seu reino. Versículo 49. Eu não tenho demônio, pelo contrário, eu honro a meu Pai, e vós me desonrais. Honrar a Deus é outra característica. Você honrar a Deus com suas palavras, você honrar a Deus com seus atos, com suas atitudes, com sua reverência, com seu temor, é uma característica daqueles que pertencem ao reino de Deus. Procure esta característica nos ministros, nas pessoas. Continuando, João 8, ainda versículo 50, nós lemos: eu não procuro a minha própria glória, diz Jesus. Há quem a busque e julgue. Aquele que busca a sua própria glória, que enfatiza o seu eu, que proclama aquilo que fez, que aconteceu, esta pessoa não tem a humildade de Deus. Esta pessoa não procura a glória de Deus, procura a sua própria glória. Quem se candidata a cargos na igreja, quem quer se glorificar a si mesmo por causa da sua função, esta pessoa está procurando glória para si mesma e não é de Deus. Quem procura glória para si é do mundo, do reino das trevas. Aquele que é de Deus procura a glória de Deus e não a sua. Não se honra a si mesmo, mas honra a Deus. E Jesus ainda diz mais neste mesmo capítulo, outra característica, é o versículo 55. Entretanto, vós não o tendes conhecido, eu, porém, o conheço, ao Pai. Se eu disser que não conheço, serei mentiroso como vós, mas eu conheço e guardo a sua palavra. Eu seria mentiroso, serei mentiroso se eu disser isso, mas eu não digo porque eu conheço o meu Pai. Ser mentiroso é uma característica do reino das trevas, porque Satanás é o pai da mentira. Mas falar a verdade é característica do reino de Deus. Procure, meu irmão, esta característica em você. Procure esta característica nas pessoas que estão ao seu redor. Aquele que fala a mentira não é de Deus. Aquele que fala a verdade é de Deus. E aquele que é de Deus só fala a verdade. Tenha certeza disto. Salmo 112, versículo 7. Não se atemoriza de más notícias o servo de Deus, o justo. O seu coração é firme, confiante no Senhor. Aquele que é de Deus tem um coração firme e não teme os maus rumores, não tem medo. O destemor é outra característica do reino de Deus. Aqueles que estão no reino de Deus são guardados por Deus e pelos seus anjos, e, portanto, não precisam ter medo do reino das trevas. Não ter temor do reino das trevas. Este destemor vem de Deus. Preste atenção nisso, meu irmão, minha irmã. São características daqueles que pertencem ao reino de Deus. Tenha você na sua vida estas características. Se não as tiver, peça a Deus e procure observar nas pessoas se tem estas características. Se não tiverem, tome cuidado. Muito certamente eles serão do reino das trevas e não do reino de Deus. Amém.